Esta é a história do maior e mais sangrento conflito armado da história da América do Sul. Uma guerra que redesenhou o mapa do continente, destruiu uma nação e deixou cicatrizes profundas em outras 4. Uma guerra de ambições, erros de cálculo e consequências devastadoras. Esta é a história da Guerra do Paraguai. Para entender por que ela aconteceu, precisamos voltar para a década de 1860. A América do Sul era um tabuleiro de xadrez geopolítico. De um lado, o Império do Brasil, uma potência continental buscando consolidar suas fronteiras e garantir a livre navegação nos rios da Bacia do Prata, vital para a comunicação com a província do Mato Grosso. Do outro lado, a Argentina, uma república recém-unificada sob o governo de Bartolomé Mitre, que via o Brasil como um rival na disputa pela hegemonia regional. E preso entre os dois gigantes, o Uruguai, um país instável, palco de uma guerra civil entre dois partidos, os blancos, ruralistas e mais tradicionais, e os colorados, urbanos e liberais. E, finalmente, o Paraguai, uma nação singular. Isolado geograficamente, sem acesso ao mar, o Paraguai era governado com mão de ferro pelo ditador Francisco Solano Lopes. Ele havia herdado de seu pai um país com uma economia próspera, estatizada, e o exército mais bem treinado e equipado da região. Lopes tinha um projeto grandioso: transformar o Paraguai em uma potência regional, e ele não mediria esforços para garantir uma saída para o Oceano Atlântico. O estopim para o conflito foi a Guerra Civil Uruguaia. O Brasil decidiu intervir militarmente no Uruguai em apoio aos colorados, que eram seus aliados. Solano Lopes, que apoiava os blancos, viu a intervenção brasileira como uma ameaça direta ao equilíbrio de poder na região e uma afronta às suas ambições. Ele enviou um ultimato ao Brasil: retirem suas tropas do Uruguai ou haverá consequências. O Império Brasileiro ignorou o aviso. A resposta de Lopes foi imediata e agressiva. Em novembro de 1864, ele ordenou a captura do navio a vapor brasileiro, Marquês de Olinda, que subia o rio Paraguai. Um mês depois, sem uma declaração formal de guerra, as tropas paraguaias invadiram a província do Mato Grosso. O ataque foi um sucesso inicial, mas a região era isolada e a invasão não teve o efeito estratégico que Lopes esperava. O ditador paraguaio então cometeu seu segundo e fatal erro de cálculo. Para atacar o sul do Brasil, ele precisava cruzar o território da Argentina. Ele pediu permissão ao presidente Mitre, que negou. Furioso, Solano Lopes declarou guerra à Argentina em abril de 1865 e invadiu a província de Corrientes. Com este ato, Lopes uniu seus dois maiores inimigos. Em maio de 1865, Brasil, Argentina e o novo governo colorado do Uruguai assinaram o Tratado da Tríplice Aliança. O objetivo era claro: derrubar o governo de Solano Lopes. O tratado continha cláusulas secretas que previam a anexação de vastos territórios paraguaios, o que mancharia a reputação da aliança no futuro. Os aliados acreditavam que a guerra seria rápida. Estavam enganados. A primeira grande batalha aconteceu no campo naval. Em junho de 1865, a esquadra brasileira, comandada pelo almirante Barroso, aniquilou a frota paraguaia na Batalha do Riachuelo. A vitória foi decisiva, pois garantiu o controle dos rios para a Tríplice Aliança, impedindo o avanço paraguaio e permitindo o bloqueio total do Paraguai. Pouco depois, as forças paraguaias que haviam invadido o Rio Grande do Sul foram cercadas e forçadas a se render em Uruguaiana. A fase ofensiva do Paraguai havia terminado. Agora, a guerra seria travada em seu próprio território. E o exército paraguaio, lutando em casa, se mostraria um adversário formidável. A principal linha de defesa do Paraguai era um complexo de fortificações quase intransponível, cujo coração era a fortaleza de Humaitá. Por mais de 2 anos, os exércitos da Tríplice Aliança ficaram atolados em uma guerra brutal de trincheiras. Batalhas como a de Tuiuti, em maio de 1866, se tornaram a mais sangrenta de toda a história sul-americana, com dezenas de milhares de mortos e feridos em um único dia. Em Curupaiti, os aliados sofreram uma derrota humilhante, mostrando a força das defesas paraguaias. A guerra se arrastava, e a vitória rápida parecia uma ilusão.
As condições eram terríveis. Doenças como a cólera matavam tanto quanto as balas. No Brasil, o esforço de guerra era imenso. O programa dos Voluntários da Pátria foi criado, mas com o tempo, o recrutamento passou a ser forçado. Milhares de homens escravizados foram enviados para lutar, com a promessa de liberdade para si e suas famílias, uma contradição gritante para um império que lutava, supostamente, contra uma tirania. A maré da guerra só virou em 1868, quando o então Marquês de Caxias, comandante das forças brasileiras, ordenou uma manobra brilhante. Enquanto uma parte do exército distraía as defesas de Humaitá, a esquadra brasileira conseguiu forçar a passagem pelo rio, isolando a fortaleza por trás. Com Humaitá contornada, Caxias liderou uma série de vitórias fulminantes em dezembro de 1868, conhecidas como a Dezembrada. Em janeiro de 1869, a capital, Assunção, foi ocupada e saqueada pelas tropas aliadas. Para Caxias e para o mundo, a guerra havia terminado. Mas não para Solano Lopes. O ditador paraguaio recusou-se a render. Ele fugiu para o interior do país, arrastando consigo o que restava de seu povo. Começou então a fase mais trágica da guerra. Lopes recrutou crianças, mulheres e idosos para formar um novo exército. O comando das tropas brasileiras foi entregue ao genro do imperador Dom Pedro II, o Conde Deu. A caçada a Lopes se estendeu por mais um ano, em uma campanha brutal conhecida como a Guerra da Cordilheira. Batalhas como a de Acosta Nhu, onde milhares de crianças vestidas com barbas falsas para parecerem adultos lutaram até a morte, se tornaram símbolos do horror do fim da guerra. Finalmente, em 1º de março de 1870, as últimas forças paraguaias foram cercadas em Cerro Corá. Solano Lopes, ferido, foi alcançado pelas tropas brasileiras, e ao se recusar a entregar sua espada, foi morto. Suas últimas palavras foram: "Muero com mi pátria, morro com minha pátria." A guerra estava enfim terminada. As consequências foram catastróficas. O Paraguai foi arrasado. Estima-se que mais de 50% de sua população morreu, incluindo cerca de 90% de sua população masculina adulta. O país perdeu vastos territórios para o Brasil e a Argentina e ficou sob ocupação militar por anos. Para o Brasil, a vitória teve um custo altíssimo. O país se endividou pesadamente com a Inglaterra para financiar a guerra. O exército, que saiu do conflito fortalecido e modernizado, ganhou prestígio e se tornou uma força política crucial, que, anos mais tarde, derrubaria a monarquia. A participação dos negros na guerra também acelerou o debate sobre o fim da escravidão. A Guerra do Paraguai não foi uma história de heróis contra vilões, mas uma tragédia geopolítica complexa, fruto de ambições, nacionalismos e da falta de diplomacia. Ela serve como um lembrete sombrio de como a guerra pode destruir nações e definir o futuro de um continente inteiro.